Muito se fala a respeito da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Nós temos espetáculos famosos que lembram este fato. Muitas vezes lembrado apenas historicamente, como um fato que se deu em determinado período de tempo, cerca de 2000 anos atrás. Gostaria que meditássemos um pouco em algo que poderia ser um questionamento na vida de cada um de nós. Se você soubesse que teria apenas alguns dias de vida, o que você faria? Qual seria o seu interesse? O que é que você transmitiria para outros? Estaremos tendo essa meditação na última semana do Senhor Jesus Cristo e o que Ele fez. Esta meditação estará sendo dividida em duas partes. Uma agora pela manhã e outra no culto da noite. E gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 21, lendo os versos de 1 a 11. O início desta semana do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 21, versos de 1 a 11. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar dessa leitura. Mateus 21, de 1 a 11. E assim nós lemos. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra, por aquilo que podemos entender do que significou para o Teu Filho Jesus, esta última semana, esta semana em que grandes acontecimentos estariam sendo concretizados. Pedimos, Pai, que Teu Espírito dirija a cada um de nós, para que extraiamos as lições que Tu tens para cada um nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Aqui nós temos a narrativa deste início de semana, e começa já com uma recomendação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus recomenda que 2 discípulos seus vão até a cidade, e ali vão encontrar um jumentinho com a sua mãe, e Jesus manda trazê-los.
A gente tem aí a obediência dos discípulos ao cumprir a ordem de Jesus, mesmo sendo uma ordem um tanto quanto esquisita, mesmo sendo uma ordem um tanto quanto arriscada. Eles estariam indo e soltando um animal e trazendo o animal, e eles poderiam ser acusados de furto, mas eles então perguntam a Jesus: mas Jesus, e como é que vai ser se alguém nos vir tirando o jumento? E aí Jesus diz: se alguém perguntar alguma coisa, digam apenas que o mestre precisa dele. Segunda lição: a primeira, os discípulos estavam dispostos a cumprir o mandado de Jesus. Segunda lição é de que, se Jesus precisa, então vale a pena abrir mão. O dono daqueles jumentinhos não sabia o que haveria de acontecer, mas apenas os discípulos disseram: o mestre precisa dele, e foi colocado à sua disposição. E o que acontece é que Jesus entra em Jerusalém aclamado como rei. Jesus entra em Jerusalém recebendo aquilo que já estava previsto pelos profetas, que aconteceria com o ungido, o Messias, o Salvador, o enviado de Deus. Jesus entra aclamado. Aquele início de semana é uma aclamação ao Senhor Jesus. As pessoas estendem as suas vestes para que Jesus passe por cima delas. É o colocar-se como instrumento para que o rei que vem em nome do Senhor tenha sua entrada triunfal. Sabemos que um pouco mais adiante, ao longo desta semana, a posição será diferente. Jesus, então, ali em Jerusalém, olha tudo. Há alguma diferença nas narrativas, o que é que aconteceu nesse primeiro dia, ou na segunda-feira, ou na terça-feira, e estaremos nos situando dentro daquilo que tem sido o entendimento da maioria. Jesus naquele domingo viu tudo, e na segunda-feira então, ele volta a Jerusalém. Ele estava hospedado em Betânia, possivelmente na casa de Simão, possivelmente na casa de Lázaro. Vamos ver que em determinado momento ele vai estar na casa de Simão, mas ele costumava também se hospedar na casa de Lázaro. E vindo de Betânia para Jerusalém, e era uma distância de aproximadamente 3 quilômetros apenas, e eles têm mais uma lição de Jesus. Jesus passa por uma figueira que está cheia de folhas, e ele vai naquela figueira e procura fruto e não encontra. E então ele diz: que ninguém mais coma fruto de ti. E a gente vai ver que no dia seguinte, quando os discípulos passam naquele mesmo lugar, aquela figueira secou. Jesus estava trazendo lições para os seus discípulos. Tudo aquilo que Jesus fazia tinha um interesse de ensinar aos seus discípulos algo a respeito dele, a respeito do seu poder, a respeito daquilo que era o propósito de Deus. E ele ensina, em primeiro lugar, a respeito de aparências. Uma figueira, quando ela está para produzir fruto, então ela se enche de folhas. Ela, cheia de folhas, esconde os seus frutos para proteger os seus frutos. E Jesus, então, vendo aquela figueira cheia de folhas, foi procurar os frutos. A gente vai ver em seguida que Jesus vai ter encontros com a liderança religiosa. Toda a liderança judaica vai estar presente aí nesta semana da vida de Jesus. Ele de antemão está ensinando aos discípulos que não adianta ter folhas se não tiver frutos. Não adianta ter aparência se não houver a mudança genuína, o resultado de vida
que não é apenas do que está por fora. Nós estamos estudando a carta aos Colossenses, e a carta aos Colossenses menciona que nós nos despimos da vestimenta antiga e nos revestimos de uma nova vestimenta, mas ela fala que o homem interior se renova à imagem daquele que o criou. Não adianta ter apenas a aparência se não houver a renovação anterior. Não adianta ter apenas folhas se não há a produção do fruto. Jesus então, naquela segunda-feira, ele vai para a cidade e ele entra no templo. E ali no templo estão aqueles que vendiam animais, aqueles que trocavam moedas, os cambistas, e Jesus entra e sai expulsando todos, faz um azorrague de cordas, um chicote de cordas, e sai colocando todos para fora. E Jesus diz: transformastes a minha casa, que é casa de oração, em um covil de salteadores. Já temos comentado alguma coisa a respeito do que era a prática ali, prática que a gente vê nos nossos dias também, de quem procura tirar proveito da religiosidade dos demais, quem procura tirar proveito da fé do outro. E os animais que eram vendidos para o sacrifício ali, tinham que ser animais examinados pelo sacerdote, animais que estivessem em perfeito estado. Mas o que eles tinham que ter era que simplesmente estava afirmado que eram animais bons. Não que tivessem alguma coisa de extraordinário. Simplesmente eles não deveriam ter nenhum defeito. E o sacerdote vinha e examinava. Só que aqueles que eram examinados pelo sacerdote eram vendidos por um valor superior ao que era o valor de comércio de um animal normal. E estavam então se aproveitando. E os cambistas trocavam as moedas no templo. Você só poderia chegar com a moeda local. Não adiantava você trazer moedas de outros lugares, e vinham judeus de todas as partes do mundo para Jerusalém. E aquele câmbio de moeda ali era sempre também exorbitante, taxas exorbitantes. O aproveitamento da fé, tirar proveito da fé do outro. Jesus então expulsa aquelas pessoas ali no templo. Retorna para Betânia. De manhã, já mencionei, ao passar por aquela figueira, havia secado. Jesus traz a lição também de que a fé tem poder. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E ele apresenta diante dos discípulos de que a nossa fé é capaz de realizar grandes coisas dentro da vontade de Deus, como acrescenta João lá em 1 João capítulo 5, versículo 13. Ele volta para o templo e agora ele é questionado. Jesus entrou no templo e saiu expulsando a todos, botando gente para correr. E aí as autoridades ali vêm para Jesus e perguntam: com que autoridade tu fazes isto? A questão então agora é uma questão de autoridade. Quem é que tem autoridade para fazer aquilo que Jesus acabou de fazer? E Jesus, sabendo que a sua resposta não trará nada de diferente no coração daqueles que o procuram, já tendo-o condenado, já com a intenção de matá-lo, Jesus simplesmente diz: eu vou fazer uma pergunta a vocês também. Se vocês me responderem, eu digo com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de João era ou não era de Deus? E eles ficam agora numa sinuca,
numa enrascada. Se disserem que é de Deus, Jesus vai dizer: e por que não creram nesse batismo? Por que não seguiram a João Batista? E se dissermos que não era, mas João era tido como um profeta pelo povo, e então eles estariam se colocando contra as multidões. E eles disseram: não sabemos. E aí Jesus diz: nem eu também vou dizer com que autoridade é que faço estas coisas. O que estava em questionamento ali era que aquelas pessoas se julgavam elas próprias com a autoridade. Elas julgavam que elas eram detentoras da verdade. E então Jesus começa a trazer ensinos. E ele cita algumas parábolas. A parábola dos 2 filhos. Um que o pai disse: vai para trabalhar no campo, e ele disse: eu vou, e não foi. E um outro que o pai dá a mesma ordem, e ele diz: eu não vou, mas depois arrependido foi. E Jesus diz: qual dos 2 fez a vontade do pai? Aquelas eram pessoas que diziam: eu sou aquele que diz eu vou, mas de fato não estavam dispostos a realizar a vontade de Deus, nem a entender, descobrir a vontade de Deus. No entanto, outros meretrizes, publicanos, pecadores, ouviram a mensagem de Jesus e a aceitaram. O texto menciona que nesse questionamento a Jesus são citados escribas, fariseus, saduceus, herodianos, que eram um partido político de Herodes, os sacerdotes, os anciãos do povo, os membros do sinédrio. Todos estavam buscando derrubar Jesus, estavam buscando fazer com que Jesus não mais pregasse. Jesus entrou aclamado pelo povo, fez algo que contrariou todas as autoridades, e eles estão tentando derrubar a Jesus. Jesus continua falando sobre a parábola dos lavradores maus, aqueles a quem foram confiadas terras e eles se acharam donos daquelas terras. Jesus fala a respeito das bodas, aqueles que foram convidados, mas não estavam querendo atender ao que era o desejo daquele Senhor que faz o convite para as bodas. Jesus é questionado de diversas formas a respeito do tributar a César, a respeito da ressurreição, a respeito de qual o maior mandamento. E em todos esses questionamentos, o Senhor então traz lições. E Ele traz advertências. Advertências justamente com esses que se acham detentores da verdade. O Senhor Jesus, na oração sacerdotal, Ele diz: purifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é que deve ser a nossa bússola, é que deve ser nosso fundamento, aquilo em que devemos nos firmar para a construção da nossa fé, da nossa vida cristã, da nossa esperança das coisas que hão de acontecer no futuro. Mas havia pessoas que se achavam donas da verdade, detentoras de toda a autoridade espiritual. E Jesus não fazia parte daquele grupo. Jesus era alguém que estava vindo de fora. E então devia ser rechaçado, devia ser excluído, devia ser morto. Ao longo dessa terça-feira, nós temos 3 capítulos aqui no livro de Mateus que narram tudo que Jesus ensinou. Advertências, cuidado para que vocês não sejam como os escribas e fariseus hipócritas. E ele vai repetir esta frase diversas vezes.
Ele vai dizer então que eles estão tão cuidadosos ali com o templo, mas ele diz: este templo será destruído e em 3 dias o levantarei. E as pessoas ficam admiradas, mas esse templo foi construído em muitos anos, como é que agora tu dizes que has de construir em 3 dias? E ele estava se referindo ao templo do seu próprio corpo, que seria destruído, seria morto, mas que haveria de ressuscitar ao 3º dia. Ele ensina a respeito da grande tribulação, e ele se refere tanto a um período de tempo que aconteceu um pouco depois, alguns anos depois, naquela região da Palestina, mas ele se refere também a acontecimentos futuros, e de como precisamos estar preparados para dificuldades que surgirão antes da vinda do Senhor Jesus, antes da sua segunda vinda, aquilo que estará acontecendo em todo o mundo. Ele fala sobre essa vinda e de como precisamos estar vigilantes. Ele apresenta então algumas ilustrações de como precisamos estar atentos. Como alguém que tem uma candeia e precisa ter o óleo suficiente ali na candeia para que ela não se apague antes do tempo. Como alguém que recebeu a responsabilidade do seu Senhor e que precisa prestar contas dela. E ele fala sobre que precisamos estar atentos à sua segunda vinda, aquele momento quando ele virá e haverá também uma prestação de contas. E dentro desse contexto e diante dessa prestação de contas, ele diz algo daquilo que nós precisamos fazer hoje, de algo que nós precisamos colocar em prática hoje. Não apenas estamos esperando a sua segunda vinda e nos reunimos aqui pedindo que essa vinda seja breve, até porque nesse mesmo texto ele vai dizer: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O fim virá quando o evangelho, a palavra de salvação, tiver sido proclamada a todas as nações. A possibilidade que temos de receber de Deus perdão, justamente por causa desses acontecimentos desta semana, justamente porque Cristo morreu na cruz em nosso lugar. A música cantada há pouco por Poliana, que menciona que as mãos que deveriam estar recebendo aqueles pregos eram as minhas mãos. Nós é que pecamos, Cristo é que levou a culpa. Nós é que transgredimos os mandamentos de Deus e Cristo levou a nossa condenação. E as pessoas precisam saber que Cristo já pagou o preço. Precisam saber que a salvação é de graça por meio da fé. E então o Senhor Jesus apresenta nesse contexto aqui a parábola dos talentos, de que recebemos de Deus uma missão a ser cumprida. E recebemos dele também a capacitação para o cumprimento desta missão. Recebemos dons, nós fomos capacitados por Deus para a realização de um trabalho bem específico. Um trabalho que cabe a nós. Nós temos tido o seminário de descoberta dos dons, chamado Rede Ministerial. E na Rede Ministerial, uma das ilustrações que é feita, é uma ilustração a respeito da escola dos bichos. Quem já fez Rede Ministerial vai lembrar dessa história da escola dos bichos. E é uma escola onde as pessoas aprendem a correr, aprendem a nadar, aprendem a subir em árvores e aprendem a voar. Quer dizer, os bichos aprendem, né? Os bichos aprendem, né, todas essas coisas. E todos os bichos tinham que fazer todas essas coisas. E o resultado daquela história é que, por exemplo, o coelho, que sabia muito bem correr, termina não correndo tão bem, porque na questão das escaladas ele sempre caía da árvore.
E a águia, que voa tão bem, mas até padecia na sua decolagem e no seu voo, porque os testes de corrida estragavam os seus pés e ela caía e machucava as asas, porque estavam fazendo coisas que não eram a sua função. Mas cada um era especialista em alguma coisa, cada um era ótimo numa função. O esquilo em escalar árvores era uma maravilha, o coelho na corrida, o pato na água, a águia voando, cada um especialista naquilo para que foi feito. E já temos usado também a pergunta de dizer assim: numa corrida entre um coelho e uma tartaruga, quem é que ganha? Né? E os irmãos sabem a resposta, né? A resposta é depende. Depende de onde é essa corrida. Se a corrida é no chão firme, o coelho vai sair ganhando. Mas se a corrida for dentro d'água, a tartaruga vai sair ganhando. E cada um da maneira como foi criado por Deus. Jesus Cristo apresenta aqui a parábola dos talentos e diz que um recebeu 5, um recebeu 2 e outro recebeu 1. O que recebeu 5 ganhou mais 5, o que recebeu 2 ganhou mais 2, o que recebeu 1 enterrou o seu talento. Os 2 primeiros, a palavra é de aprovação do seu Senhor. Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra para a alegria do teu Senhor. E aquele terceiro, a palavra é de reprovação, mau e negligente servo. E este é enviado às trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Ele apresenta então que, depois desse período que precede a sua vinda, haverá um momento de julgamento, onde o Pai há de separar, como um pastor de um rebanho onde há cabras e ovelhas, ele separa uns para a sua direita e outros para a sua esquerda. Jesus apresenta que haverá uma prestação de contas. Todos esses ensinamentos naquela terça-feira, todos esses ensinamentos diante daqueles questionamentos iniciais e diante daquilo que ele queria preparar os seus discípulos para o que aconteceria adiante. Na quarta-feira ele permanece em Betânia. Na casa de Simão ele tem os seus pés ungidos de um perfume caríssimo. O dono daquela casa e até outras pessoas, próprios discípulos seus, recriminam aquela mulher pelo desperdício daquele perfume caro que é derramado nos pés de Jesus. E Jesus diz: em todo lugar onde esse evangelho for pregado, se contará o que essa mulher fez. E ela está aqui me preparando para o sepulcro. Está me preparando para aquilo que vai acontecer. A gente lembra que depois da morte de Jesus Cristo, as mulheres se reuniram e compraram perfumes e ungüentos que levariam até o túmulo para então ungir o corpo de Jesus. Mas quando chegam, ele já ressuscitou. Não houve este trabalho necessário, mas aquela mulher, com alguma antecipação, ela preparou o corpo de Jesus para o que haveria de acontecer. Naquela quarta-feira também, é que Judas faz um contrato com aquelas autoridades. Aquelas autoridades que no dia anterior foram tão confrontadas e afrontadas, podemos até dizer, por Jesus. Quando Jesus diz, por exemplo, a frase que citamos: escribas e fariseus hipócritas. E Judas vai àquelas pessoas e diz: eu entrego a Jesus,
eu entrego a Jesus para vocês, o que é que vocês me dão em troca? E eles oferecem 30 moedas. Alguém já disse que esse era o valor de um escravo. Se comprava um escravo por 30 moedas. E Judas vende a Jesus pelo mesmo valor. Por quê? Porque Jesus está assumindo um papel que era nosso. Jesus está assumindo um papel que é de qualquer de nós, de qualquer pessoa, de qualquer classe social. Jesus é vendido pelo preço comum, porque Jesus está ali assumindo um papel, assumindo uma posição de pessoas comuns como nós. Naquela quarta-feira, Judas faz aquele contrato. Então vem a quinta-feira, e nós estaremos comentando até este ponto, porque Jesus na quinta-feira manda mais 2 discípulos seus. O Evangelho de Lucas vai registrar que esses discípulos eram Pedro e João, e Jesus os envia dizendo que eles fossem preparar a Páscoa. Era a última Páscoa do Senhor Jesus. Pedro e João então vão à cidade e encontram um homem que vai com um vaso, carregando um vaso na cabeça, e eles seguem aquele homem por orientação de Jesus. Aquele que estiver com um vaso na cabeça, sigam esse homem, e na casa em que ele entrar, digam que eu estou perguntando onde é o aposento onde eu haverei de cear com vocês, de ter a celebração da Páscoa. A Páscoa celebrava libertação. Celebrava aquele período quando o povo, estando cativo no Egito, depois da 9ª praga, está para vir a 10ª praga. A 10ª praga fala a respeito de um animal que é morto. Um animal que é morto, e o seu sangue haverá de livrar todas as famílias da nação de Israel. Porque a 10ª praga seria a praga da morte do primogênito, e no Egito todos os primogênitos haveriam de morrer naquela noite. Mas na casa onde fosse entendido que Deus é que estava operando o livramento, Deus é que haveria de operar o livramento, um cordeiro seria morto, o seu sangue seria passado na porta daquela casa, e dentro daquela casa nenhum primogênito morreria. Aquele sangue então foi o que salvou da morte aqueles primogênitos naquelas casas. Jesus está agora para apresentar aos seus discípulos uma nova celebração. Aquela celebração alcançou o povo de Israel lá no Egito, mas mesmo aquela geração ali não vivenciou aquilo. E nós, que somos de uma outra nação, de uma outra linhagem, aquela Páscoa era a celebração da nação de Israel, libertação do cativeiro no Egito e a passagem da morte sem atingir aqueles que estavam naquelas casas. Agora Jesus apresenta uma nova celebração, porque aquelas pessoas que não morreram naquela noite lá no Egito, um dia vieram a morrer. Aquelas pessoas que tiveram a passagem, e por isso a Páscoa tem esse nome, porque faz alusão à passagem, porque aquela casa foi passada. Aquelas pessoas ali vieram a morrer, mas Jesus agora traz uma celebração,
Uma celebração agora onde o sangue de Jesus, como foi cantado há pouco também, nada além do sangue é que nos traz perdão, salvação, segurança de vida eterna. E agora a celebração não é mais pelo prolongamento apenas de uma vida por alguns anos, mas agora fala a respeito de vida eterna. O cordeiro que está para ser morto é o próprio Jesus Cristo que se entrega para que nós possamos ter vida eterna. E então, Jesus manda que aquela Páscoa seja preparada. Os discípulos, mais uma vez, estão prontos a seguir a ordem de Jesus, mesmo que seja uma ordem meio esquisita. Eles vão entrar na cidade, vai haver um homem carregando um cântaro na cabeça, e eles devem seguir aquele homem, e aonde aquele homem entrar, é a casa onde Jesus deve celebrar a Páscoa. E eles estão dispostos, e eles vão, e eles encontram essa casa. Mais uma vez, a pessoa coloca algo que é seu à disposição de Jesus Cristo, e Jesus utiliza-se daquele cenáculo. É possível que aquele cenáculo seja a casa de Maria, mãe de João Marcos, Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. É possível que este foi o lugar onde eles estavam reunidos no dia do cumprimento da descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes. Aquele lugar foi colocado à disposição do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos prepararam aquela celebração. Aqui nós temos uma mesa posta. Essa mesa é o ponto divisor daquilo que estamos meditando agora pela manhã e daquilo em que estaremos meditando hoje à noite. Naquela semana, o Senhor Jesus reservou diversas lições para os seus discípulos. Naqueles momentos e naquela sexta-feira principalmente, os discípulos não lembraram de nada do que Jesus havia ensinado. Aquilo que Jesus ensinou parece que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eles não estavam entendendo nada do que aconteceu na sexta-feira. Mas Jesus havia ensinado. Que diferença os ensinos de Jesus têm tido na nossa vida? Que diferença os ensinos de Jesus têm provocado na nossa maneira de agir e de reagir? Que diferença nós podemos ter à nossa volta em função daquilo que Jesus ensinou? E daquilo que Jesus então entregou como responsabilidade para cada um de nós. Os discípulos haviam deixado tudo, haviam deixado toda uma vida para trás. Havia ali pescadores, havia ali quem fosse um cobrador de impostos, pessoas de diversas posições que haviam largado tudo para seguir a Jesus, mas que não estavam tão preocupados com o que Jesus estava dizendo. Um pouco antes, quando Jesus está caminhando para Jerusalém, os discípulos, apesar de Jesus começar a antecipar tudo aquilo que iria acontecer com ele, os discípulos estão se perguntando: quem de nós é o maior? Cada um que se achasse o maior de todos. E aí Jesus vem e diz: quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. O ensino de Jesus estava na mente dos discípulos como conhecimento, mas não na prática do dia a dia. Aquela semana que começou com a aclamação de Jesus, que teve tantos ensinamentos sobre várias coisas que dizem respeito ao futuro nosso, de cada um e de toda a humanidade, de responsabilidades que recebemos da parte dele.
E a pergunta que fica é: e eu? E eu? Qual é a minha posição diante de tudo que Jesus ensinou? De que forma é que eu vou responder nas minhas ações? De que forma eu vou responder no meu envolvimento? E alguém pode dizer assim: pastor, mas em que é que eu posso ajudar em alguma coisa? Eu não sei fazer nada de igreja. Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei ensinar em público. Mas você sabe alguma coisa. Você pode não ser um coelho e ser uma tartaruga, você pode não ser uma tartaruga e ser um coelho. Você pode não ser uma águia, mas ser um pato. E fazer bem aquilo que Deus tem para você fazer. De repente você pode começar a se perguntar: o que é que eu posso fazer para Deus na minha profissão? O que é que eu posso fazer para Deus com aquilo que eu aprendi a fazer? Alguém me procurou essa semana e disse: pastor, eu quero que a minha profissão possa abençoar o reino de Deus, possa ser bênção no reino de Deus. E eu digo: aleluia. O que é que Deus tem para cada um de nós? Aquilo que Jesus fez por mim está muito distante do máximo que eu possa fazer por Jesus. Está uma eternidade de distância, um infinito de distância daquilo que eu possa fazer por Jesus. Então, o máximo que eu venha a fazer ainda será o mínimo diante do que Jesus fez por nós. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. E talvez você ainda não tenha feito a entrega da sua vida a Jesus, recebendo-o como Salvador. Saiba que os acontecimentos que são relembrados nesta semana dizem respeito a mim e a você, dizem respeito a cada um de nós que é pecador, cada um de nós que tem já cometido pecado, e a Bíblia diz que todos pecaram, e por causa do nosso pecado nós mereceríamos, era tudo aquilo que Jesus mostrou como condenação para aqueles que estarão à esquerda, condenação para aqueles então que desobedeceram ao Senhor que os instituiu sobre suas terras. Todos nós cometemos atos que desagradam a Deus, que ferem a Deus. Esses nossos atos é que feriram o Senhor Jesus Cristo na cruz. Mas Ele oferece perdão, salvação, vida eterna, de graça. De graça. Porque Ele pagou o preço. Se você ainda não tinha entregue sua vida a Jesus, você tem a oportunidade de fazer aí no lugar em que você está, e você orar a Jesus, dizendo: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador, o Senhor da minha vida. Aqueles discípulos vieram a ser transformados e proclamaram essa mensagem aonde estava ao seu alcance. E essa mensagem chegou até nós. Por isso temos a oportunidade de depositar a nossa fé no Senhor Jesus. E para cada um que já recebeu a Jesus como Salvador, até que ponto tem sido a nossa dedicação a Ele? O que é que tem ocupado na minha vida o interesse no crescimento do Seu reino? Até onde temos nós nos colocado à disposição para realizar o Seu propósito, para que os talentos que Ele nos deu estejam sendo aplicados da melhor forma possível?
Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, louvamos por Teu Filho Jesus Cristo, que veio a este mundo, viveu como qualquer de nós, e trouxe o ensino a respeito do Teu grande amor por nós. Louvamos o Teu nome pelo Teu grande amor. O Teu Filho Jesus mostrou aquilo que é requerido de cada um de nós, e também, Pai, das bênçãos que Tu tens já derramado sobre nós, e tens por derramar, e a bênção futura de podermos estar contigo por toda a eternidade, a esperança eterna que nos sustenta, e que nos faz querer realizar mais para o crescimento do Teu reino, para que outras pessoas possam desfrutar do mesmo bem, para que outros possam ter a mesma segurança, para que outros possam ter a Tua presença em cada momento da vida, auxiliando nas dificuldades, nas dores, atravessando conosco as tempestades. Recebe a nossa gratidão, continua a falar ao nosso coração, e faz com que a nossa resposta diante de Ti seja cada dia de maior compromisso de vida, de maior dedicação do nosso tempo, daquilo que podemos fazer para o crescimento do Teu reino. Assim, Senhor, recebe a nossa gratidão por aquilo que Jesus fez nesta última semana. Quantas lições já deixa para nós ao estudarmos até aquela quinta-feira, e quanto temos naquele final de semana. Continua a falar o nosso coração conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.